O plenário do STF decidiu adiar por 2 meses o julgamento que vai definir como será o cálculo das dívidas dos estados com a União, se for por júri simples ou então composto. Até a decisão final, continuam valendo as liminares que permitiram aos estados o pagamento das dívidas com juros simples. O relator, ministro Edson Fachin, votou pela revogação das liminares, explicando que a lei que concedeu desconto na dívida dos estados é inconstitucional, porque foi proposta pelo Legislativo e não pela União. Esse grau de concretude retira da lei orçamentária anual a previsão de arrecadação e, na linha dos precedentes acima indicados, há, portanto, em meu modo de ver, inconstitucionalidade na concessão de desconto na dívida dos estados como outorgado por lei de iniciativa parlamentar. A secretária-geral do Contencioso da Advocacia Geral da União, Grace Maria Fernandes Mendonça, explicou que se forem aplicados juros simples, o governo federal passaria a condição de devedor. Não há como a União captar mediante a incidência de juros compostos e refinanciar para os estados mediante a incidência de juros simples. Porque, de fato, não tem como estabilizar essa conta. Os estados reclamaram do forte aumento que suas dívidas tiveram desde a renegociação feita no final da década de 90. A dívida de Santa Catarina com a União era de 4 bilhões de reais. O estado já pagou 13 bilhões e ainda deve 9. O Rio Grande do Sul devia 9 bilhões, já pagou 25 e ainda deve 52 bilhões. Minas Gerais devia 93 bilhões, pagou 300 e ainda deve 553 bilhões de reais. A diferença é que os juros compostos são calculados em cima da dívida corrigida, os chamados juros sobre juros. Com a aplicação dos juros simples, a dívida dos estados fica bem menor. Todos os ministros acompanharam proposta do ministro Luiz Roberto Barroso pela suspensão do processo para que as partes sentem para negociações. Já há um projeto na Câmara dos Deputados com algumas ideias boas, os estados têm queixas, mas isso pode ser negociado na Câmara dos Deputados. Ou seja, eu acho que nós deveríamos fazer um esforço de devolver essa discussão para a política e para a negociação. Os ministros suspenderam o processo por 60 dias para que haja uma negociação entre as partes fora do judiciário, evitando que um dos lados saia prejudicado com uma eventual decisão da corte. Se não houver acordo, o STF volta a analisar o caso. Até lá, continuam valendo as liminares que permitiram a 11 estados o pagamento das dívidas com a União, calculadas por juros simples. E a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como foi esse julgamento ontem e o que deve ocorrer a partir de agora. Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. Gisele, sem dúvidas, um julgamento, um tema que envolve cifras bem significativas, né? Significativas, há realmente um impasse entre a União e os estados no que diz respeito à forma do pagamento aí dessas dívidas, se incide aí os juros simples ou os juros compostos. E esse tema, que envolve aí as cifras que é superior a 400 bilhões de reais, ele realmente é extremamente importante e envolve a saúde financeira das contas públicas de um modo geral. Os estados insistem em pagar, em garantir o direito de pagarem essa dívida com base no juros simples e a União, por sua vez, pretende que essa dívida seja efetuada, o pagamento dela seja efetuado, levando-se em consideração a aplicação de juros compostos. A controvérsia aí, então, é a questão dos juros, né? Explica pra gente o que é juros simples e o que é juro composto. Bom, o juro simples, eu tenho um valor inicial e o juro é calculado em cima desse valor inicial, ele não vai ter variação ao longo do tempo. No que diz respeito ao juro composto, eu tenho o capital, ele acaba aumentando cada mês e esse juro ele é calculado em cima desse capital variável e, consequentemente, esse juro também é variável. Então, quando se tem aí o cálculo de uma dívida com base no juro simples, o valor a pagar é bem menor do que quando é calculado com base no juro composto. Existe essa controvérsia envolve exatamente, começou aqui no Supremo Tribunal Federal envolvendo 3 mandados de segurança, na pauta de ontem, inclusive, eram esses
3 mandados de segurança que estavam, na verdade, sendo discutidos. O ministro Edson Fachin é o relator dos 3 mandados de segurança e o que, na verdade, a posição que prevaleceu no plenário da Suprema Corte ontem foi pela suspensão, né, da análise desses processos por um prazo de 60 dias. E até lá ficam mantidas liminares que foram deferidas pelo ministro Edson Fachin, no sentido de que a União ela está impedida, proibida de cobrar, na verdade, aplicar sanções, como, por exemplo, vetar o repasse de verbas federais aos estados que já conseguiram as liminares e que ficam, então, assegurados de efetuarem o pagamento dessas dívidas com base no juros simples. Então, até lá permanecem essas decisões que foram proferidas monocraticamente pelo ministro Edson Fachin. Se houver uma mudança de entendimento na Corte, esse valor, né, que acabou sendo pago a menor deverá ser num futuro, caso o Supremo assim decida e caso não haja uma solução entre as próprias partes envolvidas, esse valor de uma possível diferença será pago ao final. Alguns ministros chegaram aí a votar no sentido da aplicação do juro composto. Existem alguns ministros, na verdade, que eles já sinalizaram essa questão de que a aplicação dos juros deveria se dar de forma composta. Eu poderia citar o ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes também sinalizou nesse sentido, e o próprio ministro Edson Fachin, que é o relator. Inclusive, no voto do relator, ele entendeu por bem negar o mandado de segurança e também revogar as liminares que foram concedidas. Houve uma interferência do ministro Luiz Roberto Barroso no sentido de que o tema não se resolveria na via judicial, que haveria, na verdade, uma necessidade de uma discussão política para que os estados e a União sentassem numa mesa de negociação e pudessem chegar a acordos que fossem, na verdade, viáveis e que acabariam com esse impasse. O ministro Edson Fachin também entende que essa lei complementar, que é de 2015, é a Lei 151, acabou alterando uma outra lei complementar de 148 de 2014 e obrigou a União a conceder esses descontos para os estados. Ela seria inconstitucional por conta de um vício de iniciativa. De acordo com o ministro Edson Fachin, essa lei ela deveria ter sido editada através de uma iniciativa do chefe do Poder Executivo e, na verdade, ela é de iniciativa do Congresso Nacional e que, por essa razão, haveria, então, uma inconstitucionalidade formal. Esse tema sobre receitas, sobre você, na verdade, dar renúncia fiscal, é um tema que deveria, de acordo com o ministro Edson Fachin, ser tratado pelo chefe do Poder Executivo. Inclusive, na decisão de ontem, foi concedido um prazo de 30 dias para que as partes também se manifestassem sobre essa questão da inconstitucionalidade formal dessa lei complementar de 2015. Tá ótimo, Gisele. Bem rapidinho, para a gente encerrar a nossa conversa, hoje tem sessão, né? Algum destaque? Tem sessão plenária, ao todo nós temos 8 processos previstos para serem julgados. Os 2 primeiros itens da pauta diz respeito à gestão coletiva dos direitos autorais, são 2 ações diretas de inconstitucionalidade. Tá ótimo, Gisele. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Até semana que vem. Até lá.